castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Uma satisfação chegar até na tua casa nesta manhã para compartilhar contigo a palavra de Deus, palavra que quer ser para ti, para mim, para cada ser humano, vida, palavra que quer ser alimento, palavra que quer ser estímulo, palavra que quer ser consolo, motivação e também orientação. É uma alegria poder compartilhar contigo, é uma alegria poder chegar até na tua casa. Hoje de manhã um pouco diferente, nós estamos apenas chegando até ti online, presencialmente lá na comunidade, ou aqui, melhor dizendo, aqui na comunidade do Fundo Canoas, nós vamos ter o culto também às 9h30, mas quem vai estar no culto é o pastor Marcelo. Eu estarei na nossa comunidade em Mosquito, trazendo a palavra do Senhor lá. Mas é uma alegria, é um privilégio poder chegar até ti, compartilhando aquilo que Deus falou ao meu coração. Eu espero que tu estejas bem, eu espero que tua família esteja bem, eu espero que tu estejas bem de saúde, eu espero que a palavra do Senhor te alcance e traga para o teu coração transformação, traga ao teu coração a santa paz do Senhor Jesus. Como tu pudeste ver na abertura deste momento, nós queremos nessa manhã conversar sobre um tema bastante polêmico, bastante corriqueiro também na sociedade brasileira, que é o assunto do divórcio. Não estava nos planos, mas o que a Bíblia fala sobre o divórcio? O divórcio é um tema presente na realidade da sociedade brasileira e na realidade de milhares de famílias brasileiras. E não existe nenhuma história de divórcio em que não existam dramas, dores e sofrimento envolvido. Muito raramente a gente encontra um casal que diz assim, ou uma pessoa que diz assim: eu me divorciei e nós continuamos amigos hoje, porque se continuam amigos não teriam por que também se divorciar. É muito difícil encontrar alguém que diga assim: não, foi tudo tranquilo ou está sendo tranquilo. Via de regra, um divórcio sempre traz dores, sofrimento, uma dose de estresse, uma situação em que a gente meio que perde o rumo também na vida. E é sempre difícil a gente recomeçar a vida da gente depois de um divórcio, porque a gente vai com medos, a gente recomeça talvez com critérios muito exagerados e por aí vai. Fato é, um divórcio sempre é algo doído e recomeçar a vida depois de um divórcio sempre é bastante difícil. E muitas pessoas têm perguntas que não têm respostas ou que não são adequadamente respondidas. E uma delas é se Deus abençoa alguém que se divorciou num novo casamento. A gente quer nessa manhã conversar sobre esse assunto. Espero que a palavra seja esclarecedora, espero que a palavra possa também chegar a ti. Com muita humildade, quero desde já pedir também desculpas se eventualmente alguma palavra for mal colocada, porque eu não experimentei a realidade do divórcio, eu não sei o que é isso, então eu não sei a dor que tu sentes. Em primeiro lugar, todo o meu respeito, toda a minha consideração, se tu passaste por este momento turbulento e conturbado da vida, que é o divórcio. Então, eu quero já começar pedindo desculpas se eventualmente eu disser alguma coisa que possa soar de maneira ofensiva ou possa soar de uma maneira indelicada. Perdoe-me. Eu quero apenas trazer luz para dentro desse tema. Quando a gente já passou por uma situação e a gente está falando sobre ela, é mais fácil, a gente fala com mais propriedade, né? Agora, quando a gente não passou por uma situação, falar sobre ela é sempre mais complicado. Então eu peço perdão se tu que me assistes já passou por essa situação e eventualmente eu disser alguma coisa aqui que possa não estar muito, que possa ferir o teu coração. Eu peço desculpas desde já. Vamos a alguns dados.
Dados do Colégio Notarial do Brasil, que é tipo uma confederação dos cartórios do Brasil, revela, dados então desse Colégio Notarial do Brasil, revela que nós tivemos um aumento de 15% no número de divórcios do ano de 2019 para 2020. Só para a gente exemplificar isso com números, no segundo semestre de 2019, nós tivemos mais de 43 mil divórcios sendo registrados no Brasil. Em 2020, nós tivemos um aumento de 15% desse número. Nós passamos muito além de 43 mil divórcios no Brasil. E isso é assustador. 15% no número de aumento dos divórcios num país é muita gente, são muitas famílias, são muitos filhos, são muitos pais, são muitos cunhados, cunhadas, irmãos que estão indiretamente ou diretamente vivendo esse drama. Nós saltamos de, melhor dizendo, 38 mil divórcios no segundo semestre de 2019 para mais de 43 mil em 2020 no mesmo período. Gente, isso é muita família que está se desfazendo, isso é muita gente que está sofrendo, muita gente que está chorando, muita gente que está, enfim, passando por esse drama. Por que aumentou tanto o número de divórcios? Porque com a pandemia, segundo os especialistas, com a pandemia ficou mais fácil se divorciar. Por exemplo, se não é litigioso, se não há bens e não há filhos menores de idade, é muito fácil, em meia hora está tudo resolvido. Então as coisas ficaram mais acessíveis com a pandemia. Mas também o convívio familiar, o isolamento, o home office e outras limitações que a pandemia trouxe também intensificaram alguns relacionamentos que já não estavam bem. Algumas histórias que já não andavam muito bem, mas que por conta do mundo pré-pandemia estavam sendo levadas, porque as pessoas saíam para trabalhar e conviviam menos. Quando chegou no momento de lockdown, no momento de home office, no momento de fica em casa, a coisa ficou complicada. Então, nós tivemos um aumento considerável, são muitas famílias sofrendo. Essa informação está na Agência Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC Serviços, um órgão ligado ao governo federal. Informação essa que eu acessei essa semana. O número de divórcios no Brasil cresceu em torno de 75% em 5 anos, segundo dados do IBGE, também acessado no site do IBGE essa semana. Nos últimos 5 anos, de 2016 a 2021, nós tivemos um aumento de 75% nos números de divórcios no Brasil. Queridos, é lamentável, ou melhor, são lamentáveis essas informações, são lamentáveis esses dados. O divórcio existe ou está instituído no Brasil oficialmente desde o dia 28 de junho de 1977, com a Lei 6.515, que foi regulamentada em 26 de dezembro de 77, quando então o divórcio foi oficializado no Brasil. Até então nós tínhamos desquite e a partir então de 77, de dezembro de 77, está então oficializada a lei do divórcio no Brasil e muitas pessoas têm precisado desse meio, desse caminho para botar fim num relacionamento, botar fim numa história, botar fim numa história conjunta, numa história comum. Mas uma coisa eu preciso te dizer, querido, que me assiste nesta manhã. Nunca esteve nos planos de Deus o divórcio, nunca esteve nos planos de Deus a separação, nunca esteve nos planos de Deus que um homem e uma mulher, depois de unirem a sua vida, depois de unirem os seus corpos, depois de unirem as suas histórias, de repente se separassem, fossem viver a sua história independentes.
mas muitas vezes conectados, ligados para todo sempre por meio de filhos, que muitas vezes são ainda razões para mais brigas. Isso nunca esteve nos planos de Deus. Os planos de Deus para a família é que homem e mulher unam-se e permaneçam e envelheçam um ao lado do outro até que a morte nos separe, até que a morte nos leve, nos force a uma separação. Esse é o plano de Deus. E o plano de Deus também para a família, o plano de Deus para o casamento é que, de alguma forma, homem e mulher descubram a química de um relacionamento que vai melhorando com o passar dos anos. A química de um relacionamento que vai ficando melhor com o passar dos anos, melhor com o passar da história, o melhor com o envelhecer. Apesar das limitações que muitas vezes o envelhecimento vai trazendo para um casal, vai trazendo para uma família. Mas nos planos de Deus, a realidade não é de um relacionamento que se estraga com o tempo. Nos planos de Deus, a realidade é que o relacionamento matrimonial vá ficando melhor com o passar dos anos. Mas já muito tempo antes de nós, o divórcio já foi uma solução encontrada por homens e mulheres, de maneira tal que Jesus teve que lidar com esse tema também. De maneira tal que no tempo de Jesus, muito antes de Jesus já, mas também no tempo de Jesus, pessoas buscavam esse meio, esse artifício para colocar em ponto final na sua história. E Jesus teve que lidar com esse assunto numa determinada ocasião, onde no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos 2 a 12, ele teve que conversar sobre esse assunto, teve que conversar, teve que abordar esse tema. E diz assim, então, a Sagrada Escritura, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 12. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do seu marido e se casa com outro homem, comete adultério. Jesus está às voltas com uma pergunta que era extremamente perigosa. Por que era perigosa? Por conta da questão geográfica onde Jesus estava. Jesus estava numa região em que o governante era o tetrarca, melhor dizendo, Herodes. E Herodes havia mandado decapitar João Batista porque João Batista não concordava com o casamento de Herodes. Herodes mandara matar o seu irmão para ficar com a sua cunhada. Essa é a história do truculento Herodes. Quando a gente lê relatos extra-bíblicos a respeito deste governante, né, deste homem designado para ser o cara que governava parte da atual Palestina, a gente fica estarrecido com algumas coisas, a gente fica estarrecido com algumas histórias a respeito dele. Então, o que Herodes estava vivendo era absolutamente condenável. E João Batista foi e simplesmente falou sobre isso e disse: olha, Herodes, a mulher que tu tens, tu a tens do jeito errado, não pode assim. E isso resultou na morte dele. E os fariseus, as autoridades judaicas do tempo de Jesus, estavam à procura
de material, de subsídio, de informações, de provas que pudessem incriminar Jesus e fazer com que ele talvez seguisse o mesmo caminho, o destino de João Batista. Mas Jesus, entendendo a esperteza desses homens, é mais esperto do que eles, e Jesus foge da emboscada, jogando uma pergunta de volta: o que escreveu Deus, o que escreveu Moisés no Antigo Testamento? E eles dizem prontamente: Moisés permite que a gente se divorcie, Moisés permite que a gente possa simplesmente divorciar-se da sua esposa. E havia uma clareza a respeito disso. Era ponto pacífico. Para os judeus do tempo de Jesus, para os israelitas do tempo de Jesus, era absolutamente tranquila a ideia, a possibilidade de um homem divorciar-se da sua mulher. Isso era absolutamente tranquilo. O que não estava absolutamente fechado eram as causas, os motivos que podiam levar um homem a se divorciar da sua esposa. Interessante que a iniciativa do divórcio nunca era da mulher. A iniciativa do divórcio sempre era do homem no tempo de Jesus. Sempre era uma postura, uma posição masculina, uma atitude masculina do homem divorciar-se da sua mulher. Então, era ponto pacífico que o divórcio era permitido, que o divórcio podia ser feito. O que não era ponto pacífico, o que não estava assim absolutamente fechado, eram as causas que podiam fazer com que um homem se divorciasse da sua esposa. E aí, os judeus do tempo de Jesus, os israelitas do tempo de Jesus, eles se dividiam entre duas escolas de dois grandes rabinos, dois grandes professores da lei. Uma era a escola de Hilel. E Hilel dizia que qualquer motivo era motivo para um homem divorciar-se da sua mulher. Se um dia ela queimasse a comida e deixasse a família ou deixasse ele sem uma refeição adequada, seria o suficiente para dar a essa mulher carta de divórcio. Então, um desses grandes professores do tempo de Jesus, o Hilel, o rabino Hilel, defendia essa ideia de que qualquer motivo era motivo. E por outro lado, havia um professor da escola chamada Shammai, um rabino chamado Shammai, que defendia a ideia de que apenas seria passível de um divórcio a infidelidade conjugal, a infidelidade ao homem. Isso sim seria motivo para o divórcio. E se a gente olha essas duas posições desses dois professores, a gente percebe que Jesus está muito mais na postura do rabino Shammai, da escola de Shammai. Então, nesse sentido, Jesus é muito mais conservador, vamos dizer assim. Embora esse termo não seja bom nos nossos dias, mas Jesus é muito mais conservador. Não é bem assim mandar embora a qualquer hora. Existem fundamentações bíblicas, teológicas, da espiritualidade, da tradição judaica que nos permitem, então, o divórcio ou não. Mas Jesus, ele muda o foco da conversa quando ele diz assim: Moisés só permitiu, ou seja, o Antigo Testamento, a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 24, os versículos 1 a 4, só permitem o divórcio por conta do coração duro de vocês. E aqui eles não esperavam. Aqui os israelitas não esperavam essa resposta de Jesus. Certamente não, porque Jesus desmonta eles. Jesus simplesmente quebra a argumentação. Jesus simplesmente muda o foco da conversa. Jesus mostra para eles que, se infelizmente os divórcios acontecem, é por conta do coração duro do ser humano. E aqui nós chegamos num ponto que é importante. Jesus diz que o divórcio é motivado pelo coração duro do ser humano. Aliás, cá entre nós, todas as mazelas e dramas da vida humana, divórcio, assassinato, corrupção, traição,
tudo isso que a gente vê aos montes, indiferença, é provocado pelo coração duro do ser humano. Tudo isso, todas as mazelas e dramas da vida humana são provocados por conta do coração duro do ser humano. Não é só o divórcio. Embora Jesus esteja focando nesse assunto, porque essa foi a pergunta que foi feita, ainda assim, Jesus diz que a causa das mazelas da vida humana não é outra a não ser o coração duro do ser humano. A gente não pode supervalorizar o divórcio nessa fala de Jesus, porque nós estaríamos sendo injustos, nós estaríamos sendo apenas unilaterais. Jesus está falando aqui da amplitude das desgraças e tragédias humanas. Não é apenas a quebra de um mandamento, é o coração duro do ser humano. E essa é a grande verdade da vida humana. O coração duro do ser humano, ele brota por conta da desconexão de Deus, da desconexão com o Criador. O coração duro, ele começa a ficar, ou melhor, o coração começa a ficar duro quando o ser humano se desconecta de Deus, quando o ser humano se afasta de Deus. Porque o ser humano foi criado para viver em proximidade, em conexão, para viver na intimidade de Deus. E a gente vê isso refletido na vida de homens e mulheres da Bíblia, como por exemplo no Salmo 63, quando Davi nos diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. E ele vai dizer algo muito parecido também no Salmo 146, no versículo 143, melhor dizendo, versículo 6, onde ele também diz: o meu coração anseia por Ti. Ou então a palavra vai nos dizer algo parecido quando em Eclesiastes 9:11 diz que Deus colocou no coração do ser humano um desejo, um anseio pela eternidade. Queridos, isso nada mais é do que apenas o fato de que, desconectados de Deus, desconectados do Criador, desconectados do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso coração começa a ficar duro e começa a ansiar por algo que faça a vida valer a pena. E é isso que Jesus está dizendo para os fariseus, é isso que Jesus está dizendo para essas autoridades que estavam de alguma forma fazendo uma pegadinha com Jesus. O ser humano precisa do Criador. O ser humano foi criado para estar em comunhão com o Criador. E nesse sentido, queridos, o salmista reconhece isso e nós também precisamos reconhecer isso. O coração humano, ele só fica pleno, ele só fica realmente preenchido, ele só fica mole quando ele está em conexão, em íntima e profunda comunhão com Deus. E quando a gente vive em íntima e profunda comunhão com Deus, a gente também entende a grandiosidade do presente que a gente ganha quando a gente encontra uma esposa, quando a gente encontra um marido. Sabe? Isso só a gente percebe quando a gente está em conexão com Deus, quando a gente percebe a grandiosidade que é essa pessoa por quem a gente se apaixonou, uma pessoa que se apaixonou pela gente, uma pessoa que diz: eu quero dividir a minha história com a tua, contigo, eu quero dividir a minha vida contigo. Gente, isso é algo que é tão maravilhoso que a gente só percebe e consegue captar na essência quando a gente vive em comunhão profunda e íntima com Deus. E nesse sentido, queridos, quando Jesus diz que é por conta da dureza do coração que as pessoas estão se divorciando, eu preciso concordar com ele. E aqui eu quero ser bastante cuidadoso para não ferir o coração de quem já passou, infelizmente, por esse drama. O coração duro faz a gente esquecer de que a gente prometeu fidelidade.
O coração duro faz a gente esquecer que a gente prometeu estar junto na alegria e na doença, na saúde e na pobreza. O coração duro faz a gente esquecer dos votos apaixonados que a gente fez um para o outro. O coração duro faz a gente olhar para quem está ao nosso lado, para o nosso cônjuge, e não perceber nele o valor de Deus para ele. É o nosso coração duro que nos faz viver uma aventura. É o nosso coração duro que perdeu o temor a Deus, que perdeu o temor ao Criador, que faz com que a gente não consiga perdoar as pequenas coisas do dia a dia, que quando não perdoadas vão se transformando em cada vez maiores e maiores e maiores, a ponto de ficarem intransponíveis. É o nosso coração duro que nos faz ficar chateados um com o outro e não reconhecer que se chegamos juntos nesse ponto, foi porque nós chegamos juntos nesse ponto. É o nosso coração duro que não nos permite perceber que eu também tenho minhas parcelas de culpa, eu também sou teimoso, eu também sou complicado de lidar, eu também sou alguém cheio de manias, eu também sou alguém que precisa de perdão, de misericórdia, que precisa ser suportado. Nosso coração duro, coração desconectado do Criador, nos faz perder a grandiosidade da instituição chamada casamento e família. E Jesus vai direto ao ponto, dizendo, olha, é por causa do coração duro de vocês que infelizmente existe essa possibilidade do divórcio. E queridos, isso é muito atual, isso é muito atual. Pastor, então quer dizer que pessoas que são tementes a Deus não se divorciam? Isso não é verdade, isso é um mito, isso é um mito. Nós temos inclusive pastores da ISLB que passaram pelo processo de divórcio. Temos pastores aí de conhecidos nacionalmente que também tiveram problemas matrimoniais. Estar conectado com Cristo não me impede de passar por problemas, mas que me protege, me protege. Porque a conexão com Cristo, o estar com o coração amolecido, encharcado pelo Evangelho, me permite entender a grandiosidade daquilo que Jesus diz aqui, de ser uma só carne, de tornar-se um só, de deixar pai e mãe, de deixar o nosso ninho para começar um novo ninho. É nessa relação íntima e profunda com Cristo, é nessa relação íntima e profunda com o Criador, que a gente entende que tudo que temos é fruto da criatividade, do espírito inventivo do ser humano, mas de que a família não é fruto da invenção humana, de que a família é fruto da criação de Deus. Assim como a natureza, assim como o ar que a gente respira, assim como as flores, assim como os animais, a família é fruto da criação de Deus. E tudo que Deus cria é perfeito. O coração que não está duro, mas um coração que está amolecido, porque foi conquistado, alcançado por Cristo, que foi convencido de que Cristo tem as melhores propostas. Ele vai perceber também que Cristo tem as melhores propostas para a nossa vida em família, que Cristo tem as melhores propostas para a nossa plenitude na família. O coração humano duro, ele segue a sua vontade, porque nenhuma influência externa, nenhuma influência de Deus consegue penetrar no coração humano. E aí a gente encontra homens que, por exemplo, dizem assim, meu pai me ensinou como tratar uma mulher. Mulher não pode ter muita moleza, mulher não pode dirigir, mulher não pode ter dinheiro, mulher tem que depender do marido. Ah, pastor, isso não existe mais. Ah, não existe? Conversa um pouco por aí com o pessoal, presta atenção no que se fala.
E tu verás que isso está muito presente. Queridos, alguém que tem um coração amolecido pela presença do Senhor Jesus, ele vai olhar para sua esposa como alguém precioso, como uma dádiva, e ele vai desejar cuidar dessa dádiva com todo amor, com todo carinho, permitindo com que se desenvolva, permitindo com que tenha vida, permitindo com que tenha alegria e infinitas opções e possibilidades de desenvolvimento pessoal. E ela não vai se tornar uma rival, ela vai se tornar uma parceira. Ela vai se tornar alguém que não está ao teu lado como um peso, mas ela vai estar ao teu lado como uma dádiva. Tu está me entendendo? Está entendendo onde eu quero chegar? Quando Jesus diz que é por causa do coração duro que Moisés, que o Antigo Testamento, que era a Bíblia que o povo tinha naquela época, permite o divórcio, não é outra coisa a não ser por conta do fato de que em muitos corações, de muitos casamentos, de muitos cônjuges, Deus não consegue ter influência. E eu sinceramente pergunto, por que foram buscar a bênção de Deus? Se esse Deus que deu a bênção não tem influência, não consegue chegar no coração da pessoa. Queridos, coração mole, coração amolecido pela presença de Cristo, coração amolecido pelo Evangelho, coração amolecido pela palavra, um coração amolecido que sabe que Deus cria a família e cria a família para dar certo. Esse coração descobre que Deus tem dicas preciosas para dar e, portanto, ele vai buscar em Deus essas dicas, vai buscar na palavra, vai buscar nos conselhos eternos a vida, a orientação, o sentido, a razão para a sua vida em família. Mas pastor, ok, tu está falando e tu está falando para quem está casado. E eu que já passei pelo divórcio, como é que fica a situação? Como é que fica a situação? Eu já me divorciei. Agora eu estou tentando recomeçar a minha vida. Eu posso? Ou eu preciso me sentir eternamente culpado? Ou eu preciso me sentir mal por estar tentando recomeçar a vida? Eu posso, pastor, ganhar a bênção de Deus para o meu relacionamento? Queridos, deixa eu te dizer com todo amor e carinho. Sim, tu podes buscar a bênção de Deus. Tu podes buscar a bênção de Deus para o teu casamento, desde que as questões relativas ao primeiro casamento estejam resolvidas. Não te coloca num novo relacionamento sem estar com o primeiro resolvido, porque vai ser muita pressão, vai ser muita tensão, vai ser muito complicado de administrar tudo isso. Mas pastor, nós estamos no litigioso, então sossega um pouco. Não há possibilidade da gente passar por um processo de divórcio sem também passar por um processo reflexivo. A gente precisa aprender com as lições de um primeiro relacionamento que não deu certo. A gente precisa aprender, a gente precisa tirar lições, a gente precisa refletir o que aconteceu, o que não deu certo, fazer uma avaliação. Nós precisamos entender que a vida quer nos ensinar. E se nós não passarmos por esse processo avaliativo, reflexivo, nós poderemos ir para um segundo casamento, ir para um segundo relacionamento e voltar a repetir os erros que a gente cometeu. O Senhor deseja nos ensinar em cada experiência da vida. E uma vez resolvida, então, as questões relativas ao primeiro relacionamento, nós podemos sim buscar um novo relacionamento, podemos sim buscar a bênção de Deus para um novo casamento. Mas, pastor, Jesus diz aqui que quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério contra ela.
E se a mulher se divorcia do marido e casa com outro homem, comete adultério. Como assim? Então eu vou estar cometendo adultério? A gente precisa entender que Jesus aqui está fazendo referência à necessidade de dar à mulher, no caso específico aqui do Novo Testamento, de dar à mulher. Que os israelitas precisavam entender, então, que deveria se dar o divórcio para a esposa. Já que não quer mais, mas então dá o divórcio, porque daí libera ela para recomeçar a vida. Libera ela para buscar um novo relacionamento. Então Jesus aqui está falando contra aqueles que mandavam a mulher embora, mas não davam o divórcio a ela. Então ele diz assim, olha, se alguém casar com essa mulher, ela não sendo devidamente divorciada, comete adultério, porque ela ainda está presa ao seu primeiro marido. É isso que Jesus está falando. E se tu estiveres com a tua vida resolvida do primeiro relacionamento, se houverem filhos, tiver com as questões de pensão, tudo certinho, tudo, tu pode sim começar uma nova vida, desde que tenhas aprendido ou tirado lições para a tua história. E nesse sentido, queridos, nesse sentido, nós temos visto, infelizmente, muitos homens e mulheres que saem de um primeiro relacionamento, entram no segundo, repetem os mesmos erros e vão para um terceiro e vão pulando de galho em galho, sem parar para refletir e dizer, peraí, mas o que não deu certo? Por que não deu certo? O que precisa ser diferente? Nós precisamos entender que nesse processo todo, nesse drama do divórcio, Deus deseja também, de alguma forma, ir amolecendo o nosso coração, ir trabalhando o nosso coração, ir trabalhando o nosso caráter, ir trabalhando a nossa história, ir trabalhando o nosso comportamento, ir trabalhando os nossos pressupostos, as nossas narrativas, as nossas histórias. A gente pode sim, tu pode sim, começar uma segunda história com alguém, desde que a primeira esteja resolvida e tudo esteja devidamente encaminhado. Mas quero te dizer que isso nunca esteve nos planos de Deus. Mas por conta da misericórdia, por conta da graça de Deus, que cobre multidão de pecados, como diz a Sagrada Escritura, é que nós também temos a chance de recomeçar a nossa história. Lembrando que nós precisamos aprender a recomeçar de um novo jeito, de uma nova maneira. Pastor, então quer dizer que se eu estou num segundo relacionamento e eu só vivo junto porque no primeiro nós casamos na igreja e agora eu não sei se eu posso casar de novo na igreja, então quer dizer que eu posso? Sim, tu podes, como dito, se as questões estiverem resolvidas do primeiro casamento. E se também tiver passado por um processo de reflexão e percepção de onde se errou e de onde se acertou. E eu penso que uma das coisas que nós precisamos entender e que precisamos ajudar inclusive os mais jovens que estão em busca de um relacionamento a entenderem, é que a gente não pode ter os princípios errados para começar um casamento. A gente não pode ter os princípios errados, equivocados para começar um relacionamento. Por exemplo, a gente vê um valor exagerado nas questões estéticas. Pessoas buscam um parceiro, uma parceira que sejam pessoas bonitas, que sejam pessoas belas, que sejam pessoas com corpos esculpidos, que sejam pessoas que possam, enfim, vestir roupas bonitas e tudo mais. As pessoas buscam estética. Isso não se pode negar. Tanto que a gente vê aí gente gastando horrores para ficarem bonitos, jovens. Olha, dizer que não há nada de errado nisso eu não posso. Mas buscar estar bonito, cuidar da aparência, ser vaidoso, não há grandes problemas. O problema é quando isso se torna a razão de eu querer uma mulher para mim, querer um homem para mim. Quando a gente valoriza mais a estética, a aparência, do que o caráter, está tudo perdido. Não vai dar certo. Porque pessoas bonitas não necessariamente têm um caráter bonito.
Mas pessoas com caráter, pessoas com um coração amolecido, pessoas com um coração que se deixam influenciar por Jesus, são naturalmente bonitas. Mesmo que tenham uns quilinhos a mais, mesmo que não tenha um corpo escultural, mesmo que não seja rato de academia, mesmo que não seja uma pessoa que vive em função da sua estética, ela é bela, porque ela irradia uma beleza interior que não é dieta, que não é academia, que não é nada disso que vai trazer. Tu tá me entendendo? A gente vive muito sob a pressão do belo, sob a pressão do estar bonito, estar bem, estar jovem mesmo quando a idade já não é mais de tão jovem assim. Tudo errado. Agora, o caráter nos torna belos. Não há nada de errado em a gente cuidar do peso, da aparência, dos cabelos e tudo mais. Não há nada de errado. Mas se o caráter não for belo, cuidado, se o coração não for um coração amolecido, está tudo perdido. E eu acho que essa é a grande missão dos pais e mães nos dias de hoje também, de ajudarem seus filhos a entenderem que a estética não pode ser o pressuposto número 1, mas o caráter. O caráter. Imaginar a pessoa sendo tua companheira, sendo teu companheiro por toda a vida. Às vezes é de arrepiar. Por isso a gente precisa ajudar essa geração mais jovem a buscar em Deus, buscar também nos princípios eternos aquilo que é pré-requisito para um relacionamento legal. Queridos, eu quero encerrar esse tempo de reflexão dizendo que Deus fez o casamento para durar. Deus fez o casamento para dar certo. Deus fez o casamento para ser eterno, até que a morte separe. Mas infelizmente, no meio da caminhada, muitas pessoas não conseguem levar adiante. Mas a gente pode mudar a nossa história daqui por diante. O divórcio não é a primeira solução, é a última. É a última. Antes disso, Deus quer trabalhar no teu coração. Deus quer te dar sabedoria para ser um marido melhor. Deus quer te dar sabedoria para ser uma esposa melhor. Deus quer te dar sabedoria para tu perceber o que há de mágico e sobrenatural e extraordinário quando diz que os dois se tornam um só. Quando os dois se tornam uma só carne. Quando os dois se tornam uma vida só. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? A Bíblia lamenta a existência do divórcio, mas em muitas situações, infelizmente, é a única saída, porque se continuarem é possível que ainda tenha morte. A Bíblia nos diz então que o divórcio tem perdão? Tem perdão. Então quer dizer que a gente pode casar de novo sendo divorciado? Pode casar de novo. Mas viver junto, pastor, serve? Não, não serve. Porque viver junto nunca foi o plano de Deus. Viver junto, sim, com a bênção dele. Por quê? Porque homem e mulher são seres complexos. Pensa na tua esposa, pensa no teu marido. São seres complexos e a gente precisa do Criador para nos ajudar a viver melhor a nossa vida, como casal, como família. De maneira que a gente consiga envelhecer juntos, consiga envelhecer usufruindo e desfrutando da companhia, do caráter, das alegrias, dos prazeres, de dividir a vida em todas as épocas, fases, em todos os tempos da vida. Que Deus te ajude a ter um casamento feliz. E se infelizmente o teu não deu certo, busca em Deus novas orientações, novas razões. Deixa o teu coração ser amolecido pelo Evangelho, para que tu experimentes algo novo. Deus abençoe tua vida. Deus cuide de ti. Deus estenda sobre ti, tua família, teu cônjuge, a sua misericordiosa graça. Que a paz te acompanhe.
quero orar contigo ainda. Senhor, Tu sabes quantos nesse momento me assistem e quantos já passaram pelo drama do divórcio. Senhor, sê Tu com esses queridos e amados. Ajuda-os a entender, Senhor, perceber que existe uma nova chance, existe uma nova possibilidade. Mas, Senhor, ajuda-nos a entender também que nunca esteve nos Teus planos o divórcio. Mas, apesar disso, Tu nos dás a chance de começar de novo. Abençoe e guarda, cuida de nós. Cuida, Senhor, da nossa vida. Cuida dos nossos casamentos. Dá-nos um coração mole, um coração que se deixa trabalhar pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra. Dá-nos um coração que se deixa moldar por Ti. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe hoje e sempre. Nos encontramos na semana que vem, quando queremos dar início a uma nova série de pregações. Durante a semana, nos canais da comunidade estará sendo disponibilizado, ou estará sendo lançado a nova série de pregações. Deus abençoe. Se está chegando a tua vez de tomar a segunda dose da vacina, por favor, toma. Tomei a minha essa semana e louvo a Deus pelas vacinas, louvo a Deus pelos números da pandemia que estão diminuindo. Louvado seja Deus, viva a ciência, viva a pesquisa, viva o conhecimento. Louvado seja Deus por tudo isso. E os nossos cultos acontecem presencialmente, sempre às 9h30 da manhã, na comunidade luterana do Fundo Canoas. Se tu queres abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas, na sequência vai ter as informações de como tu podes então fazer a tua oferta e abençoar essa comunidade e abençoar a pregação da palavra. Deus esteja contigo, um forte abraço, Deus te guarde e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,